Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é João 12, de 1 a 11, e seguimos juntos na prática do amor. No contexto desse texto está a vivificação de Lázaro. Este é o sétimo e último sinal de Jesus no quarto evangelho. E através dele fica evidente que Jesus é a ressurreição e a vida. A primeira parte da narrativa de João está chegando ao fim e Jesus está nos últimos dias de sua atividade pública. Nesses últimos dias, o povoado de Betânia reveste-se de grande importância. Betânia, que está a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, é literalmente a casa do pobre. De acordo com N.T. Wright, há indicativos de que este povoado é exatamente isso, um lugar no qual os pobres são socorridos em suas necessidades. Um refúgio próximo à capital. Em Betânia, Jesus vivifica Lázaro. De Betânia, Jesus precisa se retirar para não ser morto precocemente. E a Betânia, Jesus retorna para jantar com seus amigos, um dia antes da chamada entrada triunfal em Jerusalém. À luz do nosso texto, eu gostaria de propor que uma das formas de adorarmos a Jesus hoje é socorrendo os pobres em suas necessidades. Para que esse socorro seja efetivo, precisamos tomar 3 decisões. A primeira decisão é de sermos realmente generosos, do verso 1 ao verso 3. 6 dias antes da Páscoa, a festa que celebra a libertação do povo de Israel do Egito, Jesus chega a Betânia. Ali vivem 3 irmãos que são muito queridos por ele. Lázaro, aquele por quem Jesus chorara e a quem ele vivificara. Marta, aquela que quase sempre está servindo de alguma maneira. E Maria, aquela que aproveitava cada oportunidade para estar perto de Jesus. João diz que essa família prepara um jantar. Nesse jantar, Lázaro está à mesa com Jesus. E Marta, para variar, está servindo. Enquanto tudo isso acontece, Maria pega um frasco de nardo puro. O nardo é uma planta que cresce no norte da Índia, cujo perfume é caro. Maria derrama um frasco de nardo puro sobre os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. Esta é provavelmente a primeira vez que Maria vê Jesus depois da vivificação de Lázaro. Isso porque Caifás, o sumo sacerdote, decide matar Jesus e este precisa se retirar para Efraim, na região próxima ao deserto, onde passa cerca de 3 meses com seus discípulos. Da festa da dedicação, no inverno, à festa da Páscoa, na primavera. Maria, cheia de gratidão pela vida de Lázaro, é generosa com Jesus. Sem fazer conta, ela lhe oferece o que tem de melhor. Logo, Maria é um belíssimo exemplo de generosidade. João afirma que ela derrama tanto perfume sobre os pés de Jesus que a casa toda fica cheirosa. Para socorrermos os pobres em suas necessidades, sejamos realmente generosos. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina que a generosidade é o remédio para a doença chamada ganância. E quem experimenta a cura que esse remédio oferece, deixa de acumular excessivamente e passa a doar abundantemente. Deixa de juntar tesouro na terra e passa a juntar tesouro nos céus.
É por isso que a generosidade é a condição de possibilidade do socorro aos pobres. E nesse socorro, pessoal e comunitariamente, sejamos como Maria. Sejamos generosos. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Provérbios 22, 9. A segunda decisão é de sermos genuinamente interessados, do verso 4 ao verso 6. Diante da generosidade de Maria, Judas Iscariotes, aquele que trairá Jesus, reage. Ele faz uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, verso 5. Só para se ter uma ideia, 300 denários equivalem à renda anual de um trabalhador naqueles dias. Assim, essa objeção de Judas, que é o responsável tanto pela economia do grupo quanto pelo socorro aos pobres, faz todo sentido. De fato, a generosidade de Maria parece um grande desperdício. Mas aqui João faz um importante esclarecimento. Ele, Judas, não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Verso 6. Abrindo um parêntese. Biblicamente, a pobreza tem 3 causas principais. A pobreza pode ser causada por contingências da natureza ou experiências de tragédia. Por exemplo, chove pouco ou chove muito e a terra não produz adequadamente. A pobreza também pode ser causada pela preguiça pessoal. Por exemplo, os provérbios exortam contra a preguiça e a favor do trabalho. E a pobreza ainda pode ser causada pela injustiça social. Por exemplo, os profetas são eloquentes na denúncia da opressão dos ricos sobre os pobres, o que é claramente chamado de pecado. Quantitativamente, esta última é a maior de todas as causas da pobreza. Fato é que todo o Antigo Testamento encoraja o interesse pelos pobres. Observemos alguns exemplos. O primeiro exemplo é da lei. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, de 9 a 10. O segundo exemplo é dos profetas. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isaías 58, 6 e 7. E o terceiro exemplo é dos escritos. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, 8 e 9. O interesse do povo de Deus é pelo que conhecemos como quarteto da vulnerabilidade. Os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. São estes que precisam ser socorridos. E, segundo Vivi Grigg, todos somos chamados a servir os pobres, mas poucos são chamados a viver entre os pobres. Fecha o parêntese.
Apesar de todo esse encorajamento do Antigo Testamento, Judas não tem um genuíno interesse pelos pobres. Ele tem um discurso reto, porém uma prática torta. Assim sendo, Judas é um anti-exemplo. Para socorrermos os pobres em suas necessidades, sejamos genuinamente interessados. Ouçamos, desarmados, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre os necessitados. E deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nós, sensibilizando o nosso coração. Eu te pergunto, quais são os pobres que você pode socorrer? E quais são as melhores e mais efetivas formas de fazê-lo? Quais são os pobres que nós, como igreja, podemos socorrer? E quais são as melhores e mais efetivas formas de fazê-lo? E nesse interesse pelos pobres, sejamos como Jesus, não como Judas. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Provérbios 14, 21. A terceira decisão é de sermos constantemente cuidadosos, do verso 7 ao 11. À objeção de Judas, Jesus responde incisivamente: deixe-a em paz, uma referência a Maria, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Verso 7. Judas não deve importunar Maria, pois ela, sem saber, está preparando o corpo de Jesus para ser sepultado. Embora o perfume seja caro, ele será derramado uma única vez e por uma excelente causa. Já em relação aos pobres, estes sempre poderão ser socorridos. Sobre isso, Johann Konings comenta: contrariamente ao que alguns entendem, Jesus não rejeita a preocupação com os pobres. Pelo contrário, ele lembra as palavras de Deuteronômio 15, 7 e 11, que ordena preocupar-se com os pobres sempre. João conserva, portanto, a lembrança do dever de solidariedade com os pobres, mas reforça a iminência da despedida de Jesus, tema dos 5 capítulos que logo mais vão seguir, João 13 a 17. Aqui vale destacar a palavra sempre. Os pobres vocês sempre terão consigo. Então, o cuidado em relação a eles deve ser constante. Ou seja, enquanto a pobreza não for erradicada, há trabalho para aqueles que são discípulos de Jesus. Estes são chamados a sinalizar o reino de Deus, que é boa nova para os pobres, com palavras e com ações. Para socorrermos os pobres em suas necessidades, sejamos constantemente cuidadosos. Embora as demandas sejam diversas e intermináveis, peçamos a Deus discernimento e sabedoria. Discernimento para saber quais pobres socorreremos e sabedoria para fazê-lo da melhor forma possível, considerando sempre a libertação integral das pessoas socorridas. Lembremos sempre que o socorro aos pobres é um ato de justiça, uma das maneiras de cooperarmos com Deus para ordenar o caos neste mundo caído. E, inspirados por Jesus e obedientes à sua palavra, sejamos incansáveis em socorrer os pobres ao nosso redor. Incansáveis. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Provérbios 29, 7.
Portanto, irmãos e irmãs, adoremos a Jesus, socorrendo os pobres em suas necessidades. A minha oração é para que decidamos ser realmente generosos, genuinamente interessados e constantemente cuidadosos com os necessitados. Que assim seja. Um grande abraço para você.